Oi, eu sou a Tess. Eu sou o Biel. E hoje nós vamos falar de Soen. Se você acompanha esse canal, você já deve ter percebido que a gente fala bastante sobre Wicca e paganismo. Porque essa é a nossa religião. Nós somos pagãos devotos de Dionísio e Gaia. No caso, hoje nós vamos abordar um dos sabás da roda do ano pagã, tá? Que é o Soen. O Soen é o primeiro dos 8 festivais solares da roda do ano. Se você não sabe o que é a roda do ano, a gente tem um vídeo aqui no canal também que te explica detalhadamente isso tudo. Vai aparecer aqui em algum lugar dessa tela. Ou embaixo. Mas, de qualquer forma, ele marca o ano novo pagão. Ele começa a nossa roda do ano e aí é um momento meio que de restauração ali. Isso, é o fim do ano velho e o começo do ano novo, tá? O período de entrada do inverno. O Soen acontece aqui no hemisfério sul entre 30 de abril e 1º de maio. E no hemisfério norte ele vai acontecer ali entre 31 de outubro e 1º de novembro. Ele vai coincidir basicamente com o Halloween na roda norte. Isso, ele vai acompanhar então o começo da entrada do frio, tá? Então começar ali a entrar no inverno, já sabe que o Soen marca essa entrada. O Soen ele tem essas duas datas para comemorar, porque no paganismo você tem dois tipos de praticar uma roda do ano. Ou você acompanha as datas estabelecidas pela religião primeira, né? No caso, a Wicca ela é baseada em religiões europeias. Então, celta, europeu, ali um pouquinho de bruxaria antiga, tudo da Europa, então acompanha as datas europeias, que seria a roda do norte. A roda do sul, ela vai acompanhar as estações, tá? Porque as datas do norte estão acompanhando as estações que estão acontecendo no norte. E a roda do sul vão estar acompanhando as estações que acontecem aqui na roda do sul. Por exemplo, se eu comemorasse o Soen em 31 de outubro aqui no Brasil, está entrando no período de calor, e não no período de frio, que é o que pede a data religiosa em si. Então as pessoas têm essas duas opções. Quem acaba comemorando no sul, quando o Gabriel fala que comemora segundo as estações, é basicamente segundo a nossa convivência. Então é muito mais fácil, a gente fala um pouco disso no outro vídeo também, você comemorar aquilo que você vive. Então eu comemoro as coisas nascendo num período em que elas estão nascendo e as coisas morrendo no período em que elas estão morrendo. No entanto, existem muito mais seguidores da roda norte. Então o tipo de energia é diferente e tem quem opte por fazer isso. Nesse Soen, então, no dia 1º agora, enquanto a roda sul está comemorando o Soen, o pessoal que comemora a roda norte comemora o Beltane. E não existe problema nenhum, isso é completamente opcional. Isso, você escolhe entre seguir as forças da natureza que estão ao seu redor ou seguir as forças de uma energia consensual de pessoas que estão seguindo, tá? Certo. É completamente opcional. Não, por mais que eu tenha dito que o Soen e o Halloween coincidem ali na comemoração da roda norte, afinal de contas os dois pegam o período de 31 de outubro, nós temos que entender que não é a mesma coisa. O Halloween e o Soen não têm basicamente o mesmo intuito. Isso. Tem uma história engraçada aí, porque os povos antigos que comemoravam o Soen, tem uma diferença na pronúncia do nome, mas não é tão relevante, eles comemoravam ali em 31 de outubro. Tá, aliás, 1º de novembro, que era a virada do ano novo para eles. E em Roma, que era o período da Terra ali do lado, eles comemoravam a Ferália, que era basicamente a mesma coisa, o mesmo feriado. Com a chegada da Igreja Católica depois, a Igreja Católica, como de costume, começa a pegar outros feriados para converter as pessoas, facilitar essa transição. O processo de sincretismo deles acaba incluindo, e isso vai acontecer várias vezes na nossa roda. Várias religiões também. Exato. Não foi diferente com o Soen, só que no Soen você cultua os seus mortos. E no Ferália também. Então eles pegaram isso e trouxeram para cultuar os mortos católicos, que são os santos. E aí transformou isso no dia de Todos os Santos. E aí eles começaram a chamar o dia anterior, que eles começaram a comemorar o Soen, né, fazer as festividades do Soen no dia anterior, o nome em inglês seria All Saints e All Saints Day, uma coisa assim. E eles começaram a chamar isso de... O dia de Todos os Santos. Né? Isso, seria tipo antes dos dias dos santos. E aí eles começaram a ir, conforme vai se falando, igual você vai virando você, eles começaram a chamar de Halloween, o dia anterior do dia de Todos os Santos. E aí alguns costumes do Soen, da Ferália, inclusive do Dia dos Mortos, né, de Todos os Santos, ficaram pro Halloween. Tá? Então por isso que tanto no Soen quanto no Halloween vai ter o Jack-o'-lantern,
mas são símbolos completamente diferentes. Enquanto essa lanterna tem o intuito de assustar e essa coisa toda no Halloween, ele tem uma coisa mais de simbólico e de guiar no nosso Samhain. Ok? Então, eles têm alguns costumes parecidos, mas não são a mesma coisa, tá? Uma coisa muito importante quando se fala no paganismo é a intenção. Por mais que vocês façam o mesmo ritual em um dia ou outro, se você muda a intenção, muda completamente o que está acontecendo. Exato. O sonho simboliza diretamente o processo de comemoração do Dia dos Mortos, quase como um processo de honra a eles. Então esse é um dia de festividade onde o nosso véu fica mais fino entre o mundo dos mortos e os nossos, e que de alguma forma nós recebemos eles para comemorar também esse dia. Que é basicamente a mesma ligação que a gente tem aqui com o Dia de Finados, que no México, por exemplo, é um dia extremamente comemorativo, assim. Então é quase como se fosse uma festividade para você honrar, trazer os seus mortos que estão possíveis de voltar aqui para você vê-los mais uma vez, né, entre aspas. Senti-los, talvez seja a palavra mais interessante. E ajudar a guiar os mortos recentes para o outro lado também. Tá? Isso. E aí sem o luto, né, mas com alegria. Isso. Então, em geral, a gente tem esse processo de cozinhar para eles, de fazer rituais que tenham ligações com eles, entre outras coisas, né? E religiosamente falando, no mito da cultura Wicca, né, no caso, pegando algumas referências do paganismo anterior, é um período de morte do deus. Literalmente. É o momento em que o deus morre e vai para a Terra do Verão, para que ele possa, então, dar continuidade ao ciclo dele e renascer no próximo sabá. Isso, ele parte para as terras do verão para poder se voltar dentro do ventre da deusa mãe. Nesse período ele está dando o resto das forças dele para manter o sol no alto, né? Que nesse período nos países nórdicos ali o sol se abaixava muito a ponto de às vezes nem aparecer por alguns dias. Então era muito importante a presença do sol. E isso que representa, ele está dando o resto das suas forças para manter o sol e a vida o suficiente para que eles possam se manter. Tá? Então essa ligação dessa morte é muito importante. Isso é simbolizado com o fato dos dias irem ficando cada vez mais curtos a partir do Samhain até o Yule, né? Que vai ser o ápice do inverno. Então tem toda essa coisa de despedida desse deus, que coincide então com o começo da fase de fome, morte de plantio e essa coisa toda. Apesar disso, existe sim comemoração e existe sim festival para esse processo, até para pedir que a gente possa se manter durante esse período todo, que é um período que mesmo energeticamente falando é um período mais complicado, né? Um período mais frio. Mais sombrio. Tem uma curiosidade também que ele é também um período de morte, não só para a vegetação, mas também abre para o período de que eles vão precisar não depender das plantas e das próprias plantações, mas das caças. Então eles vão atrás dos animais que não sobreviveriam no período do inverno e eles já começam a colher esses animais para poder usar eles de alimento. Então são animais mais velhos, ou animais feridos, ou animais que você percebe que não vão sobreviver. Que se perderiam de qualquer forma. Por que eles não matavam todos que eles encontravam? Porque se eles matam todos que eles encontravam, depois eles não vão ter mais. Principalmente porque essa é uma religião ligada à natureza, então a gente não devasta além daquilo que a gente precisa para se manter, né? Existe um livro que chama Dança Cósmica das Feiticeiras, que fala que os homens basicamente conversavam com os animais naquele período de forma que esses animais entendiam o porquê eles estavam servindo como uma espécie de sacrifício para essa alimentação. Então o intuito não é esse intuito industrial de matar desvairadamente e nada disso. É uma questão de sobrevivência. Isso, e na questão do inverno, a gente tem que lembrar que inverno nessa época também, para os povos originários dessa cultura, era muito mais forte. Quem conhece Game of Thrones, por exemplo, tem ali uma referência do medo que eles têm enorme do inverno. É um período em que se você morava, você, sua esposa, seu pai, já velho, ele geralmente um dia, quando percebesse que a comida não ia dar pra todo mundo, os velhos costumavam sair pra morrer na neve pra deixar os mais jovens sobreviver, sabe? Não só fala do mito das pedras na porta, o mito Isso. não. Eles tinham costume também nessa época que quando começava no Samhain, já começava a nevar, eles deixavam pedras cobertas na porta de casa pra
referência de quantas pessoas teriam, sabe? Tipo, várias pessoas colocam. E se uma das pedras amanhece desenterrada, significava que naquele ano alguma daquelas pessoas ia morrer. Então existe toda uma preparação para a morte, um processo de aceitação já nesse período, que é muito importante, né? A gente tem uma ligação com a morte muito diferente dessa coisa da perda na Wicca, ou no paganismo, que é uma coisa de aceitação de ciclo mesmo, até porque tudo que vai volta pro ventre da mãe para que possa retornar para cá. Então, para nós a ligação é muito diferente, e o Soen traz muito disso, de se religar e entender esse processo de morte. É importante que a gente diga também que existe um processo de renovação no Soen. Então, que nesse período a gente faz, como a gente faz os votos de ano novo aqui em dezembro, aqui a gente também faz votos de ano novo, literalmente, né? Pedidos e promessas e trocas de uma energia por outra e esse tipo de coisa. Então a comemoração do Soen traz muito disso, de você pedir que coisas vão embora para que novas coisas possam chegar, de sentar, por exemplo, quando os mortos vão ao fim desse dia, em geral eles levam as energias ruins e essas coisas embora. Então às vezes a gente prepara ali um bolo ou alguma coisa nesse sentido para que eles venham, estejam conosco, peguem aquilo que a gente quer que vá embora e possam levar depois com eles. E deixem só aquilo que a gente quer que seja presente, entre outras coisas. Isso. O Soen, no livro do Wicca, a religião da deusa, Claudinei Prieto, ele deixa algumas referências pra gente do que é o Soen, tá? No caso tem algumas correspondências. Vou usar a colinha porque eu não decorei tudo, tá? Vamos lá. As cores correspondentes do Soen seriam, obviamente, preto e laranja. Você lembra do Halloween, você vai saber disso por quê. Os deuses que se pede geralmente são deuses anciões ou a face da deusa, a face sombria da deusa. Ervas se usa geralmente algumas, tipo noz moscada, alecrim, musgo, calêndia, louro. E as pedras seriam obsidiana, floco de neve, ônix, cornália, âmbar, hematita, granada, por exemplo. Algumas coisas que costumam se fazer, tá? Vou entrar em algumas e outras eu vou só passar por cima. Aquelas resoluções de prática do novo ano, né, que a gente leva até para o ano novo, do fim do ano mesmo, de 31 de dezembro, 1º de janeiro. A queima de pedidos, nós não vamos passar nenhum ritual para vocês, que a gente não acha que seja positivo. Esse vídeo é bem introdutório, então tem um ritualzinho de queima de pedidos, que você faz pedidos mais magicamente falando, e aí faz um ritualzinho para queimar eles, para que eles sejam atendidos. Fazer um jack-lanterna, né? As oferendas de pães e maçãs nos jardins dos ancestrais. Pausa pro jack-lanterna, porque é uma coisa muito legal que a gente mesmo faz aqui geralmente, é preparar o nosso jack e aí com o que sobrou dele faz um pão, faz um bolo, faz um monte de coisa de abóbora e dura tipo muito tempo. A gente foi fazer uns pães de abóbora que viraram biscoitos de abóbora, que eles duraram tipo 3 semanas aqui em casa, só pra nós dois. Deu muito, pra nós e pras crianças, né? As crianças adoram abóbora. Adivinhação de tarô, runas, bola de cristal, vidência em espelho e caldeirões de água. Nessa época eles usavam muito isso de tentar ver o futuro ou ter novas mensagens do além, porque era um período de visita do além. Um dia o viseiro do universo estaria mais sensível. E aí eles aproveitavam. Vide essa brincadeira da pedra que a gente falou, que eles costumavam fazer, tá? Acender a vela laranja à meia-noite para atrair sorte nesse ano que se inicia. Ergueram um altar com a foto de seus ancestrais amados e colocaram oferendas sobre ele, demonstrando seu agradecimento e reconhecimento pelos feitos deles nas terras. Tá. Pausa para dizer também que no caso de, já que a gente não tá passando nada, só para solucionar uma dúvida. Sei lá, eu vou fazer um bolo, ou eu vou fazer biscoitos, por exemplo, para oferecer. Eu tenho que dar o bolo inteiro? Não, você corta um pedaço pra pessoa e o resto do bolo é seu. Por motivos óbvios de que ninguém come um bolo inteiro sozinho em um dia, né? Tem algumas formas de você fazer. Você pode tanto fazer um bolinho pequeno e oferecer e deixar pra eles no túmulo deles ou na grama, ou você pode deixar no altar, ou você pode deixar para que ele abençoe e você coma. Tem várias formas de se fazer uma oferenda, tá? Vê qual que se encaixa mais no que você acha que vai ser mais suficiente, tá bom? Tem outras que pedem para que você abençoe e depois você jogue na natureza. Varia. Em geral tudo volta pra natureza, isso é muito importante. Se você trabalha com paganismo, você tem que entender que a natureza é o local pra onde tudo volta. E uma dica importante.
quando você estiver cozinhando, faça como se você estivesse fazendo um ritual mesmo, tá? Então jogue sempre boas energias e o que você deseja naquilo. Mesmo que seja uma oração, mesmo que seja fazendo bolo, ou mesmo que seja fazendo só tipo uma torta ou arroz e feijão. Tá? Mentalização é um negócio extremamente importante. Então é quase como se você visualizasse essa energia, as cores que essa energia tem, da forma que for mais fácil pra você, mas sempre tendo em mente de forma muito literal e muito clara, porque se você nubla as coisas, você também nubla as intenções que você coloca ali. Como a gente disse no começo do vídeo, intenção é uma palavra muito chave nesse tipo de situação. Uma coisa muito importante. E para finalizar, algumas bebidas e comidas sagradas do Soen, tá? Maçã, romã, nozes, cidra, vinho quente, abóbora, chá de ervas e batata. São alguns referenciais ali, são de temporada também, né? Geralmente vão ter bastante desses alimentos. Não é à toa porque eles são importantes para o Soen. Geralmente é um período mais barato deles também, fica a dica. Batata no forte tá apenas R$2,99 aqui. Fechou? Isso. Outras coisas assim, é um período para você deixar para trás outras coisas que te seguram na vida e para você se agarrar a objetivos futuros. É um período de renovação muito forte. Deixe para trás o que precisa morrer e persiga aquilo que precisa nascer. E foque em você. É um período também de mentalização e de meditação muito forte para você repensar a sua vida, sabe? Não só deixar para trás o que tá externo, mas o que tá interno também, porque às vezes existem atitudes das quais você não gosta, às vezes você não tá feliz com alguma coisa, que seja uma coisa física, de repente, eu não tô feliz com a cor do meu cabelo, de repente, talvez seja um momento de mudança. Então é um processo de mudança, é um processo de renovação. Isso. E mais importante, é um processo de culto aos seus mortos, não necessariamente só aos seus parentes, tá? A pessoas que você admira e que você também tem carinho e que você gostaria que tivesse muito bem. Tá. Sei lá, de repente um famoso que você fosse muito fã, ele nunca me conheceu, mas você nutria alguma coisa muito forte por ele. Manda suas energias também. Tudo isso faz muito sentido. Eu prefiro que você pratique isso mais entre o seu círculo interno de pessoas falecidas. Mas, né, você que faz ritual, você faz o que você quiser. Mas então, faça essa meditação, peça o conhecimento, peça uma visão que você ainda não tem, que eles talvez tenham, e honre-os, comemore com eles. O fim da vida não é necessariamente o fim de todas as coisas. É isso. Nós ficamos por aqui então, gente. Siga a gente aqui, se inscreva aqui, vai estar desse lado aqui. Gente, tá estourada essa música. Exatamente, é o sol tá se pondo. Aí eu falei que isso ia acontecer. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo. Se você não gostou, não concorda, ao invés de descurtir o vídeo, conversa com a gente. De repente a gente se retrata, se comenta alguma aqui embaixo coisa que você não gostou, estiver contra, a gente sempre pode ter uma discussão saudável. Comenta com a gente aqui e compartilha o vídeo, né? Segue a gente nas nossas redes sociais, vão estar em algum lugar aqui embaixo ou aqui. Né? E é isso aí, gente. Beijo E tchau.